14. Todo mundo na sua versão? Vamos lá? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Pai, está aqui a tua palavra, nós já lemos ela e é a tua porção, é o maná para nós nessa tarde. Fala conosco, Espírito Santo, é a tua palavra, me ajuda a passar para a igreja do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É só isso que eu te peço, e que haja um mover do Senhor, e que essa palavra, Pai, ela venha como um rema, como algo que a tua igreja está precisando ouvir, não é aquilo que nós queremos ouvir, porque senão, Pai, o Senhor teria uma igreja mimada, uma igreja, Senhor, que não seria uma igreja forte, mas quando nós ouvimos aquilo que nós precisamos ouvir, o Senhor levanta uma igreja forte, uma igreja, Senhor, que sabe que tem um destino, uma direção, porque a palavra do Senhor, Pai, ela já basta, ela já é suficiente para nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu fui meditar na palavra e orar. A gente não tira um tempo de oração para pedir uma palavra para Deus. Nós já estamos vivendo uma vida de oração, amém? Nós já temos uma vida de oração com Deus. A gente já tem um tempo de comunhão com o Senhor. A gente já tira um tempo para ter uma intimidade com Ele, para conversar com Ele, para expor para Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Então eu já tenho um hábito. Eu já tenho o hábito de tirar um tempo com Deus. Eu aprendi isso e hoje eu aprendi que isso é necessário para a minha vida espiritual, para a minha vida cristã, para que eu permaneça na presença do Senhor. Não sou melhor do que ninguém, sou cheio de falhas, mas no decorrer da caminhada cristã, a gente vai aprendendo algumas coisas e algumas coisas são importantes e a gente vai aprendendo aquilo, pegando para a gente e praticando. Deus já sabia que era eu que estaria aqui hoje, trazendo a palavra. E no domingo, quando o pastor trouxe o convite para mim, trazer a palavra de Deus, antes de qualquer coisa, eu saí da igreja no domingo e fui embora para casa. E eu falei para Deus, Senhor, eu preciso de uma palavra para a igreja do Senhor. E a minha oração para Deus é sempre essa. O Senhor conhece cada coração que vai estar ali, cada vida, cada alma. O Senhor conhece cada problema. O Senhor conhece todo mundo que vai estar ali. Então a palavra que o Senhor quer que eu fale é a palavra que eles precisam ouvir. E só isso, irmãos. E o que veio no meu coração foi esse tema que eu vou dizer para a igreja. É o tema que nós vamos trabalhar nessa tarde. Decadência espiritual de um escolhido. Eu gostaria que você memorizasse o tema da mensagem. Decadência espiritual de um escolhido. E Deus me trouxe aqui no livro de 1 Samuel, esses dois versículos que nós acabamos de ler, versículo 13 e versículo 14. O versículo 13 está dizendo que o profeta Samuel foi até a terra do pai dele, Jessé, em Belém, para ungir Davi rei. Mas já existia um rei em Israel. E nós conhecemos a história. Quem era o rei de Israel? O primeiro rei de Israel. Mas é estranho. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, é Ele que está no controle, como foi cantado aqui no último louvor. Por que Deus mandou Samuel ir lá na terra de Davi, ungir Davi rei, sendo que já tinha um rei? E o versículo 13
irmãos, ele é bonito, ele é interessante. Olha na Bíblia, olha aí no versículo 13. Samuel, quando ele unge Davi, rei, para ser rei, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, olha, presta atenção no detalhe, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E nós vamos trabalhar em cima, não querendo condenar de maneira nenhuma, mas nós temos que aprender com o erro dos outros, amém? Saul, irmãos, o nome Saul significa aquele que foi pedido. Se a gente pegar o livro de Juízes, Deuteronômio e Juízes, aquela geração, até Deuteronômio, até Moisés, os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e Calebe. Nem Moisés entrou na terra prometida. E nós conhecemos a história do livro de Josué. E acabando o livro de Josué, vai levantar o próximo livro da Bíblia é o livro de Juízes. E quando começa o livro de Juízes, a palavra do Senhor diz assim para nós: e levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Essa nova geração não conheceu o Senhor. Essa geração, ela não viu o que Deus fez lá no Egito. Ela não viu os milagres do Senhor no deserto. Ela não conhecia o Senhor. E terminando o livro dos Juízes, nós vamos começar no primeiro livro do profeta Samuel. Irmãos, nós vemos aqui uma nova geração que não conhecia Deus. Uma geração, irmãos, deficiente espiritual. Uma geração deficiente na área espiritual. Eles não conheciam o Deus de Israel. E essa nova geração vai começar a caminhar. E quando nós olhamos, começamos o livro, começamos a ler o primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos ver que a igreja do Senhor, o sacerdote Eli, que já está velho, 98 anos, os dois filhos do sacerdote Eli, Rofini e Finéias, irmãos, eles estão na presença de Deus, eles estão fazendo o trabalho de Deus, estão oferecendo o sacrifício, mas eles estão fora da presença do Senhor. Eles estão mortos espirituais. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles são chamados de filhos de Belial. Eles estão na presença do Senhor, mas estão mortos espiritual. Eles estão mortos espiritualmente. Nós vamos entender por que Deus vai ouvir a oração de Ana. Deus precisava intervir na história da igreja. Naquele tempo. Mas a presença do Senhor não estava ali? Estava. A Bíblia diz que a Arca da Aliança estava ali. É só você ler o texto. E no Antigo Testamento, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Amém? Deus, quando deu o desenho do propiciatório, o desenho do tabernáculo para Moisés, da tenda, do átrio, de tudo, Deus falou para ele assim: agora você vai fazer uma arca. Em cima da arca vai ter o propiciatório. Só o sumo sacerdote vai entrar depois do véu, com o sangue pelo sacrifício do povo. Era um animal morto. Só que o sumo sacerdote também teria que estar com a vida no altar. Era amarrado uma corda nos dois pés dele, com sinos. De acordo que ele ia andando,
os sinos iam batendo, significava que a vida dele estava em santidade. Se o sino parasse de bater, poderia puxar que ele já teria morrido. Ele entrava dentro do Santíssimo Lugar, oferecia o sacrifício por ele e pelo povo e saía. E Deus falou para Moisés: eu virei sobre o propiciatório os dois querubins, entre os dois querubins tinha um círculo. Esse círculo representava o círculo da eternidade, era onde Deus vinha e falava com Moisés. O pastor nos ensinou algo bonito esses dias atrás. Ele perguntou se só o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. De acordo com a palavra de Deus, sim, mas Moisés também entrava e falava com Deus. Amém, irmãos? A gente quer pregar aqui o que está na Bíblia. A gente quer pregar a palavra de Deus. Amém? Por isso que nós temos que aprender a palavra. Porque a palavra de Deus, ela não gera margem de dúvida, de erro, de nada. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Jesus, na oração sacerdotal, ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós ficamos com a Bíblia, amém? Irmãos, e aí o que acontece? Essa geração tá morta espiritualmente. E chega um ponto da nação de Israel chegar para o profeta Samuel e falar: Samuel, olha, nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos um rei para governar a nossa vida. Nós queremos um rei. Irmãos, o profeta chegou até na presença de Deus, pegou o pedido deles e levou, colocou diante de Deus. Deus respondeu para o profeta Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Olha a resposta de Deus para o profeta. Irmãos, escuta, presta atenção que Deus quer falar conosco nessa tarde. E Deus, Ele respeita o livre-arbítrio deles e vai levantar um rei, Ele vai dar um rei para eles. Por isso o nome Saul significa aquele que foi pedido. Deus vai levantar Saul. Irmãos, o importante, eu gostaria de frisar isso aqui hoje. Guarda isso no seu coração. O importante não é começar bem. O importante é terminar bem. O importante não é começar bem, é terminar bem. Quando Deus tirou o povo do Egito, todo mundo saiu naquela noite alegres, contentes. Por quê, Milton? Porque estavam debaixo de uma escravidão. Estavam sofrendo. Deus ouviu o clamor deles. Enquanto eles clamavam, Deus provia um libertador, Moisés. E Moisés vai libertar o povo. Saiu todo mundo alegre. Todo mundo alegre. Deus fez promessas para nós que vai nos levar numa terra maravilhosa, que mana leite e mel. Deu promessa que nós vamos entrar lá e vamos conquistar. Irmãos, mas tem a caminhada. Tem a caminhada. Tem a caminhada. É por isso que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Não é começar bem, é terminar bem. Começar bem, todo mundo começa, quando é uma coisa boa. Opa, eu vou, eu quero, eu também vou, pá, 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 pá. Todo mundo vai. Irmão, mas tem o dia a dia. Tem o dia a dia do crente. Tem o dia a dia, vem o deserto por aí. Tem momentos que falta água, vai faltar água. Tem momentos que vai faltar pão. É o sol escaldante. O que Deus quer falar conosco? Irmãos, Deus nos tirou do mundo, do império das trevas, e nos transportou para o reino da luz do Filho, do amor dele, Jesus Cristo, para que nós dependêssemos dele.
E o deserto representa isso. E quantos de nós já não passamos por desertos? Quantos de nós já não vencemos desertos nas nossas vidas? Quantos de nós? De repente você que está aqui nessa tarde me ouvindo, ou você que está aí pelas mídias me ouvindo, quantos desertos nós já vencemos? Mas foi na dependência do Senhor. Amém? Foi na dependência do Senhor, irmãos. No deserto, se falta água, o que você faz? Você morre. No deserto, se não tiver sombra, você não sobrevive. No deserto, à noite, é um frio muito forte. Se não tiver fogo, uma coluna de fogo para te aquecer, você morre. Nós morremos. Isso é dependência de Deus. Nós temos que reconhecer que somos dependentes dele. Amém? Em todo tempo, em toda hora, em cada projeto nosso, em cada sonho, em cada passo, em cada palavra, nós somos dependentes do Senhor. E Deus o Espírito Santo vai nos dar entendimento naquilo que Ele quer falar conosco. E Deus levanta Saul, irmãos. Saul começa muito bem. Saul começa muito bem. De repente, o que eu vou pregar aqui, você já sabe. De repente, você já está dizendo aí no seu coração, mas eu conheço a história de Saul. Maravilha. É bom que vai ficar mais gravado ainda. Né? É bom, quando a gente ouve alguma coisa boa, se repetir, é bom, né? É bom. É ruim quando você escuta alguma coisa ruim, você não quer ouvir de novo. Mas quando é uma coisa boa, você quer estar ouvindo sempre. De repente você já conhece a história de Saul. E Saul começa muito bem, irmãos. Muito bem. Muito bem. Se você olhar, voltar um pouquinho aqui, ó. 1 Samuel, capítulo de número 11. Só voltar um pouquinho aí na Bíblia. O título da minha Bíblia está escrito assim, ó, Saul vence os amonitas. Ele começa vencendo. Ele começa vencendo. Amém? Se você andar mais um pouquinho na Bíblia, capítulo 13. O que aconteceu com Saul no capítulo 13, irmãos? O que aconteceu aqui com Saul no capítulo 13? A partir do versículo de número 8. Aqui o profeta Samuel falou para ele, espera durante 7 dias. Você não pode oferecer o sacrifício, que não é você que vai oferecer, é eu que vou oferecer. No 7º dia eu vou chegar, nós vamos oferecer o sacrifício. Irmãos, aqui a gente já começa a ver Saul fazendo coisa que não era para ele fazer. Aqui a gente já vê um Saul sem paciência, sem fé. Ah não, mas espera aí, eu comecei bem, eu vou fazer isso aqui também, vai dar certo. Eu venci os amonitas ali atrás, Deus está comigo. Mas tinha uma palavra do profeta Samuel de Deus para a vida dele, para ele esperar, que era o profeta que ia oferecer o sacrifício. Irmãos, ele não soube esperar, e ele vai oferecer o sacrifício. E o profeta vai dizer para ele, hoje o Senhor teria confirmado o teu reino nas tuas mãos. Temos que esperar, irmãos. Se Deus pediu para você esperar, seja o tempo que for, espera. Espera. Não dá um passo. Se você tem uma palavra de Deus no seu coração, que Deus trouxe para a sua vida para você esperar ou para você fazer, obedece. 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 Não faça por você mesmo, que vai dar errado. Não vai dar certo, vai dar errado. Ele vai oferecer. Aí a Bíblia vai falar, no capítulo 14, da vida do filho de Saul, Jonatas, que foi alguém que Deus levantou para ajudar
Davi na perseguição do próprio pai. Capítulo de número 15 de 1 Samuel. Deus, através do profeta Samuel, vai pedir para Saul destruir os amalequitas. É o que está escrito aí na sua Bíblia, amém? Irmãos, presta atenção. Presta atenção. O que é uma decadência? Presta atenção. Aqui, irmãos, ele vai fazer tudo errado. Ele vai fazer tudo errado. E uma coisa impressionante na Bíblia, os detalhes. O profeta Samuel vai perguntar para ele se ele tinha obedecido. Ele falou que sim, mas na verdade ele não tinha obedecido. Ele já começou com mentira. Irmãos, já começou a entrar mentira na vida do homem. Já começou a entrar mentira. Como que alguém vai enganar um profeta ungido de Deus? Quando Deus levantou Samuel, toda a nação de Israel reconheceu que Deus tinha levantado Samuel como profeta. Então aqui é um homem de Deus, verdadeiramente é um homem de Deus que está aqui. É um profeta verdadeiro, é um profeta de Deus. Não tem como enganar o profeta. Ele vai falar que destruiu tudo, mas trouxe o melhor para sacrificar para Deus. O profeta Samuel vai falar para ele: não, você não fez de acordo com a vontade do Senhor. Eu escuto alaridos de ovelhas e de bois. É o que está na Bíblia, irmãos. Mentira. Começou a esconder as coisas. Não podemos, irmãos, nós não podemos. Nós não podemos esconder as coisas. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Porque Ele sabe aonde as coisas estão. E quais são os barulhos dela. O profeta vai dizer até o nome dos animais. Não podemos. Mentira, as coisas escondidas. Começou bem. Irmãos, eu vou ser sincero para a igreja, diante do Senhor. Tem mensagens que Deus dá para a gente, irmãos, que não é fácil. Não é fácil. Mas é porque Deus ama. É porque o Senhor nos ama. Ele nos ama. E Deus sabe o perigo que eu e você corremos quando eu me incluo. A mensagem primeiro é para mim. Nem a minha família sabe qual mensagem que Deus me deu para trazer para a igreja. Nem eles sabem. Primeiro é para mim, porque a espada, ela corta aqui assim, ó. Primeiro é para mim. Eu falei: Senhor, o que é isso? Aí você já começa a falar: Senhor, tenha misericórdia, perdoa nós, porque realmente é no estreito. É no estreito, irmãos. A vida cristã é no estreito. É o caminho estreito que leva para a salvação. Caminho largo para a igreja não serve. Caminho largo para nós não serve. Caminho largo já ficou para trás. Muito tempo.
Tem hora que eu paro assim, eu fico pensando comigo, Senhor, misericórdia. Dá um temor, dá um negócio assim em mim, sabe? Não sei se dá na igreja, porque não é fácil, não é brinquedo não. Voltar nós não podemos. Não podemos ser como Orfa, que voltou para o seu povo e para o seu Deus. Não podemos. Temos que ser como Ruth. Pôr a mão no arado e prosseguir. Pôr a mão no arado e prosseguir. Não olhar para trás, o quanto já fez. Eu já fiz bastante para Deus. Nossa, eu estou cansado. Eu já fiz muito. Não, irmãos, não. Nós não fizemos nada. Eu não fiz nada para o Senhor, você não fez nada para Deus. Mas eu estou cansado, eu já fiz bastante coisa. Fizemos nada. A Bíblia diz em Lucas, aquele que pôs a mão no arado, não olha para trás. A nossa vida agora é para frente, amém? Deus vai dar vitória para nós, para mim e para você. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que me chamou e te chamou é fiel para nos sustentar até aquele grande dia. Ele tem promessas de vitória para nós. Uma das maiores promessas do Senhor para nós é Lucas 24. Jesus diz para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que promessa. Ele está falando do Espírito Santo, daquele que viria para nos ajudar. Jesus disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele disse mais, Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor, o meu anjo estará acampado ao seu redor, te guardará e te livrará de todo mal. Versículo de número 8 do Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Somos nós, somos eu e você. E aqui, irmãos, ele não vai fazer o que precisava fazer. Ele vai fazer pela metade e vai trabalhar com mentira. E nós chegamos aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, nos 2 versículos que nós lemos. E nós vamos entrar na mensagem agora. Agora nós vamos entrar na mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Deus vai rejeitar Saul, vai tirar ele. E Deus vai levantar um. Eu acho lindo o Salmo 89, que no Salmo 89 Deus vai falar assim, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Ele vai fazer tudo que me apraz. Podemos ser, irmãos, segundo o coração dele. Nós podemos ser. É só fazer aquilo que o Senhor pede na palavra. É difícil? Não. É fácil? Não é. Mas nós podemos. Nós podemos. E mostrar para o mundo que verdadeiramente nós somos do Senhor Jesus. Cheios de falhas, cheios de defeitos, como a madeira de acácia é. Mas existe alguém trabalhando sobre essa madeira, para deixar ela bonita. E a divindade, o ouro que cobria a arca da aliança, que Deus pediu para Moisés cobrir com ouro, ali, representa a divindade do Senhor. Ela vem sobre a arca, sobre a madeira de acácia e cobre todos os defeitos. Deus não vê mais os nossos defeitos. Ele não vê os meus, nem os seus defeitos mais, porque Ele sabe que nós temos defeitos. Ele não abre mão de mim nem de você. Nós somos preciosos para Ele, você é precioso para Ele. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Não foi com ouro e nem com prata, com coisas corruptíveis e incontamináveis desse mundo. A salvação não veio de baixo, a salvação veio do alto. O homem estava perdido, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem esperança, largados.
nos nossos pecados e nos nossos delitos, nas nossas iniquidades, nas nossas transgressões. Ele pagou tudo, Ele fez tudo por nós. Nós tínhamos uma dívida impagável. Impagável. O homem nasce com uma dívida que ele não consegue pagar. Ele vai trabalhar a vida inteira dele. Pode juntar o dinheiro de todos os famosos do mundo inteiro, de todos os famosos que você pensar aí. Ele ganha 30 milhões no ano, o outro ganha 60 milhões no ano, o outro ganha 120 milhões no ano, pode juntar o dinheiro que for. Não compra a alma do homem. Não compra a minha alma e não compra a sua alma. E nós tínhamos um inimigo, um adversário que nos destruía, que nos matava, que nos enganava. Mas hoje o Senhor nos deu arma, hoje o Senhor deu armas, hoje nós temos armas espirituais para vencê-lo. No nome de Cristo, pela palavra de Deus, pela santificação da nossa vida, não dando lugar para o diabo, nós podemos vencê-lo. Jesus mostrou como homem que ele venceu e nós também podemos vencer. Eu e você podemos vencer. Nós podemos vencer. Deus vai tirar Saul. E agora, irmãos, o negócio vai ficar no estreito, porque agora o homem sem o Espírito de Deus, um homem sem o Espírito de Deus, fica complicado. E agora Saul, ele vai ter uma pessoa que estava do lado dele, ajudando ele como inimigo. Saul agora vai começar a perseguir a Davi, e nós já conhecemos a história. Só que vai chegar um ponto que Deus vai falar: basta, basta. Eu tenho propósito para a vida dele, ele vai ser rei em Israel, e vai chegar uma hora que Davi vai dizer assim, que a minha mão não seja contra ele, que a minha mão não seja contra o ungido do Senhor. E nós vamos ver agora Deus levantando Davi na presença de Saul, Deus dando vitória para Davi, e vai chegar uma hora que eles estão voltando da guerra, as mulheres cantando, dançando, com instrumentos musicais, umas vão dizer, Saul venceu os seus milhares, Davi venceu 10 milhares. Olha, presta atenção, irmãos, presta atenção, escuta. O homem vai sentir mal. Ele vai dizer assim, a partir daquele momento, Saul vai começar a trazer Davi em suspeito. E a partir daquele momento ele vai dizer, o que falta para Davi? A não ser o reino. E dali para frente, irmãos, o homem morreu espiritualmente. O Espírito de Deus já não está na vida dele mais. E agora ele vai perseguir, ele está cego, ele vai perseguir alguém que tem promessa. Alguém que tem promessa. E nós já conhecemos a história. Quantos livramentos Deus deu para Davi? De uma pessoa que estava na presença do Senhor, que começou bem, tinha o Espírito Santo, tinha tudo para vencer, começou bem, mas começou a decair espiritualmente. Ele começou a cair. Ele começou a cair. Tinha tudo para vencer. Tinha tudo para... Ele começou bem, tinha promessa. Começou vencendo. Tinha o Espírito do Senhor na vida dele. Profetizou. Dançou no meio dos profetas. Mas a gente começa a olhar para a vida de Saul, irmãos, e o final da vida de Saul vai ser um final terrível. É a morte. Primeiro é a morte espiritual, depois vem a morte física. Não é fácil, não é fácil. E no capítulo 28, aqui, olha como que esse homem está. Olha como que esse crente está. Deus já não falava com Saul mais.
Deus não falava mais com ele através de sonho, através dos profetas, através da estola sacerdotal, que o rei consultava para toda vez que ele ia sair para a guerra, se ele ia, se ele não ia, o que ele deveria fazer. Deus já não falava mais com ele. E chega no capítulo 28, Saul desesperado, ele vai procurar, irmãos, uma cartomante, para ver se Deus falava com ele através de uma cartomante. Olha a vida espiritual desse homem, como que está. E aqui Deus me deu uma coisa, o Espírito Santo me deu algo bonito que eu quero compartilhar com a igreja. Que coisa linda, irmãos. Se você ler aqui no capítulo 28, a feiticeira de Endor, ela vai dizer para Saul, ela não sabia que era Saul que estava ali na presença dela, porque Saul se disfarçou, colocou outras roupas e tampou o rosto. Ela não sabia que era Saul que estava ali. E na conversa dela com Saul, pastor, ela vai dizer para Saul assim, ó, o rei Saul matou todos os feiticeiros, ele exterminou todos os cartomantes de Israel. Irmão, olha que coisa linda o que o Senhor falou comigo. Quando o crente está na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, fazendo a coisa certa, irmãos, ele só faz a coisa certa. Mas quando o crente sai da presença do Senhor, ele começa a fazer as coisas erradas. Quando ele estava firme com o Senhor, ele acabou com todos os cartomantes de Israel, todos os adivinhadores, estava fazendo a coisa certa, porque no Antigo Testamento podia. Mas foi só ele se desviar da presença do Senhor, está morrendo espiritualmente, está morto espiritualmente, ele começa a fazer as coisas erradas. E ele vai consultar uma cartomante para ver se Deus falava com ele. E ele vai pedir para ela levantar o profeta Samuel. Esse texto aqui é um texto difícil de interpretar, de repente o pastor sabe, tem alguma revelação, uma hora ele explica para nós. Mas tudo que ela vai fazer aqui é Samuel que está levantando. Mas nós sabemos que o inimigo, ele tem a arte do engano e da mentira. E lá, na feitiçaria, no centro de terreiro, não é lugar de crente. Lá não é lugar de crente. Crente já tem o lugar para ele buscar a direção para a vida dele. É a oração, é a palavra, é a presença do Senhor. Mas ele está morrendo espiritualmente, ele está morto espiritualmente. Quando ele estava na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, ele estava fazendo a coisa certa. Mas quando ele sai da presença de Deus, o Espírito do Senhor sai da vida dele, ele está morto espiritual, ele começa a fazer as coisas erradas. Ele começa a fazer as coisas erradas. Capítulo de número 28. E chega no capítulo 31. É aquilo que vai acontecer com Saul, ele vai morrer. E ele vai levar com ele algumas pessoas também. Ele não vai sozinho, ele vai levar os filhos, Jonatas, Jonadab, Malquizua, os filhos dele. Pode ler no texto que está aí. Ele vai se suicidar. É tudo que está na Bíblia. Ele vai se suicidar, ele não teve coragem de se matar, pediu para o ajudante que estava ali perto matar ele. O ajudante também não teve coragem, ele pegou a espada e pulou sobre ela. E mais, olha como que é as coisas. Está morrendo e está levando um monte de gente com ele. Até o ajudante também se mata. É Bíblia, irmãos? É Bíblia? Nesta noite, irmãos, o que Deus fala conosco a preocupação do Senhor comigo e com você conosco, é com a nossa vida espiritual. É com a nossa vida espiritual.
o material, Deus vai prover. Mas nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Amém? As coisas estão apertando para a igreja. Nós temos que estar firme com o Senhor, buscar cada vez mais a presença do Senhor, buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo. É Bíblia, irmãos, é Bíblia. Tempo com Bíblia, tempo de oração. Tempo com Bíblia, tempo de oração. Culto, não troque as coisas do mundo. Não troque as coisas espirituais pelas coisas naturais do mundo. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Nós temos oração na igreja a semana inteira, culto a semana inteira. É para que isso, irmãos? É para que isso? É para mim e para você cada vez mais nos fortalecermos no Senhor e na força do poder dEle. É para a gente permanecer. Senão nós não vamos conseguir permanecer na presença do Senhor. Nós não vamos conseguir permanecer. Nós não vamos conseguir permanecer. Olha Judas. Judas andou 3 anos e meio com Cristo. Satanás entrou no coração de Judas porque ele tinha uma queda por dinheiro. Ele tomava conta, ele era tesoureiro da igreja, mas era ladrão. Estava roubando. E Satanás conhecia o coração dele. 30 moedas de prata. Me entrega ao Cristo. Nós vamos morrendo espiritualmente, não vamos vendo, irmãos. Se a gente não abrir os nossos olhos, se nós não nos atentarmos para as coisas, o mundo, as coisas vão entrando devagarzinho na nossa vida, nós não vamos percebendo. E vai tirando o foco daquilo que é o principal, que é a presença, estar na presença do Senhor. E quando a gente vê, quando a gente se vê, irmãos, nós já estamos fracos. Ah, culto? Ah, não. Já fui no domingo, hoje é quarta, não. Bobeira. Eu já fui domingo. Ah, quarta-feira. Aí não vem na quarta. Aí não traz o filho. Olha que coisa bonita. Nós já estamos terminando. Deus da vitória para Davi. Deu ou não deu? Deus levantou Davi como rei. Não levantou? Irmãos, a gente vence uma luta, a gente vence uma guerra, mas a vigilância é constante. Vamos continuar a história. Davi é ungido rei. Vai reinar 33 anos e 7 meses em Hebrom. Quem está reinando Hebrom é Judá. Quem está reinando em Israel é o filho de Saul, Isbosete. Mas Davi, ele vai chegar uma hora que o Israel vai fazer ele rei sobre todo Israel. Vai chegar uma hora na vida de Davi que aquelas lutas que ele passou, ele vai esquecer. Ele vai esquecer. Ah, eu venci. Glória a Deus, aleluia. Está no culto aqui avivado, irmãos, orando em língua. Não perde nada. Chega a 2 Samuel, capítulo de número 11. A Bíblia diz que era tempo dos reis sair para a guerra. E Davi, naquele dia, ele não foi para a guerra. Ele ficou em casa. É aquele crente que fala, hoje eu não vou na igreja. Hoje é quarta-feira, eu vou ficar em casa. Está emburrado com alguma coisa lá na igreja. Cansado de ir na igreja. Hoje eu vou ficar em casa. Aí não vai no domingo. Aí um belo dia, Davi não sai para a guerra, fica em casa, está lá no Palácio Real. 2 Samuel, capítulo de número 11. O que acontece, irmãos? Ele dormiu a tarde inteira, está descansado, é rei. De repente ele sai na sacada do palácio. Ele está lá, irmão, tranquilo, sossegado. Deus deu vitória, está tranquilo, agora é rei, a promessa se cumpriu. Ele sai na sacada, está lá tranquilo, passeando. Rapaz, que igreja bonita, hein?
A igreja bonita do Senhor, ó. Olhar a igreja, porque o piso vai ficar aqui. Esse piso vai ficar aí. O banco vai ficar tudo aí. Então tem que olhar a igreja, porque é a igreja que vai subir. Igreja bonita. Ele está olhando a igreja bonita lá, daqui a pouco. Irmãos, de repente largou de orar. Deixou de orar. Deixou de ler a Bíblia. Não esquentou a cabeça mais. Agora é rei. Deus é com ele. A promessa se cumpriu. Está tranquilo. Está naquela vida tranquila. Mas o que vai acontecer com Davi? Ele vai olhar, irmãos. Ele vai olhar. Ele vai olhar uma mulher. Ele vai olhar uma mulher. Betseba, mulher de Urias. A Bíblia diz que ela era uma mulher formosa. E Davi é homem. Davi é homem. Ele manda pesquisar quem é a mulher. E ele vai tomar aquela mulher, irmãos, e vai adulterar com ela. E aí, nós já conhecemos a história de Davi depois disso aí. O que aconteceu com ele? Com a casa dele, com os filhos dele. Só desgraça, morte. Filho, o próprio filho perseguindo o pai. Então nós temos que vigiar. Amém? Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Deus está mais preocupado conosco, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida material. A nossa vida espiritual é mais importante, irmãos. Nosso espírito estava morto. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo veio morar dentro de nós, o nosso espírito reviveu para Cristo. Agora o Espírito de Deus que está dentro de nós quer as coisas de Deus. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma alma. Nós temos uma alma. Sabia que você tem uma alma? Nós temos uma alma. E para a gente fechar, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Versículo de número, a partir do versículo de número 36, nós já estamos fechando. Mateus 26, a partir do versículo 36. Olha quem vai dar o exemplo para nós. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: irmãos, olha aqui, é o homem, é o Deus que se fez carne. Ele vai dizer: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Olha o versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia a carne que ele tinha. Jesus sabia que ele tinha uma alma e ele tinha uma vontade. Jesus venceu a cruz aqui, irmãos. Jesus venceu a cruz aqui. Amém? Se ele não tivesse vencido o homem, a vontade dele, ele não iria para a cruz. Ele poderia ter falado assim: eu comecei bem, deixei toda a minha glória, era Deus, me fiz carne, vim na terra, vou salvar a humanidade. Começou bem, largando tudo, deixando tudo,
caminhou aqui na terra durante 33 anos, ele poderia simplesmente chegar aqui e falar, aqui, sabe de uma coisa? Larga a mão disso. Eu conheço esse povo que vai entregar a vida para mim. Misericórdia. Larga a mão. Não, irmãos, ele não fez isso não. Ele falou assim, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E o Senhor quer que eu vá para a cruz. E eu vou para a cruz. E Ele morreu por nós, irmãos. Ele morreu por nós. A Páscoa para nós é Cristo. É o sangue do Cordeiro que foi morto. Foi imolado. Lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, capítulo 12. O sangue no umbral. O sangue na nossa vida. O sangue, a vida pela vida. Deixou tudo e nos resgatou, nos trouxe para a presença dele. Nós não temos motivo de ficar triste, não, nós temos muito motivo de ficar muito alegre, Ele já fez tudo por nós, tudo. O que Ele quer hoje é eu e você na presença dele. É a coisa que mais Deus tem como precioso, é a nossa vida, é a nossa presença na vida dele. É isso que Deus quer. Ele é dono de tudo, do ouro e da prata. Ele é dono dos céus e da terra. Ele é dono do mar, de todos os peixes que tem no mar. Ele é dono das aves. Ele é dono do ar. Ele é dono do tempo. Ele é dono do fôlego de vida que tem em mim e você. Ele é dono de tudo. Ele é o autor da vida. E hoje, Deus nos chama a essa reflexão. Temos que cuidar da nossa vida espiritual. Amém? Temos que nos atentar para as coisas do alto e não para as coisas da terra. Porque as coisas do alto, elas são eternas, mas as coisas da terra, elas são passageiras. Amém? Elas são passageiras. De repente você entrou aqui nessa tarde e de repente a sua vida está, o seu altar nessa tarde. Severo, chega aqui. De repente, a sua vida, o seu altar, ele está cheio de cinza. Cheio de cinza. A cinza, ela tipifica no Antigo Testamento. Cheio de cinza. Muita coisa morta em cima do teu altar. E essas coisas mortas, essa cinza, tem apagado a presença do Espírito Santo na sua vida. Tem apagado a presença de Deus na sua vida. Tristeza, morte, coisa ruim que tem entrado. Hoje, o Senhor te chama. E o Espírito Santo, irmãos, ele tipifica várias coisas. Ele tipifica o vento, ele tipifica o fogo. Ele tipifica a terceira pessoa da Santa Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é vento. Ele é vento. Se tem alguma coisa triste dentro do seu coração, se tem alguma coisa que morreu na sua vida, e essa cinza está aí sobre o altar do seu coração, da sua vida, e tem apagado a presença do Espírito Santo na sua vida, vem aqui na frente. E nós vamos orar por você. E eu creio que nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele vai vir como um sopro, como um vento. Ele vai soprar essa cinza que está sobre o altar da sua vida e tem apagado a presença do Espírito Santo na sua vida, e o fogo vai reacender sobre a sua vida. O fogo do Espírito Santo, da presença do Senhor, vai reacender na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu lembro, eu fui criado em casas, desde pequeno, pastor, que tinha fogão a lenha. E uma das coisas que a minha mãe fazia, que quando punha muita lenha ali, aquela lenha, ela queimava, e ali, aquela lenha gerava uma cinza. E toda vez que você ia acender um novo fogo, você tinha que tirar aquela cinza, porque senão o fogo não acendia. Você tinha que pôr lenha nova e soprar.
você via o fogo nascendo ali. Você viu o fogo nascendo ali de novo. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco nessa noite. Ele quer soprar toda a cinza, tudo que está morto sobre o nosso altar, sobre a nossa vida, que tem apagado o fogo da presença do Senhor na minha vida e na sua vida. Se você tem isso, se tem algo, e você quer receber essa oração, vem aqui, nós vamos cantar um hino, e o pastor, que é o anjo do ministério dessa igreja, ele vai orar por nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? O Severa vai cantar um hino aqui, e nós já vamos terminar o culto. Fique com essa palavra no coração, não deixe que nada tire você da presença do Senhor, cuide da sua vida espiritual, pense nas coisas do alto, porque as coisas do alto são eternas, mas as coisas da terra são passageiras. O Senhor disse: buscar em primeiro lugar o meu reino, e a justiça desse reino, e as demais coisas eu acrescentarei na sua vida. O Senhor é o pastor da igreja, Ele não tem deixado faltar nada na minha vida, nem na sua vida, nem na minha casa, nem na sua casa. A igreja do Senhor é como a viúva de Sarepta. Quando Elias chega ali, ela disse para Elisa: só tem um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Elias falou para ela: faz primeiro para mim, que o azeite não vai faltar e a farinha não vai acabar. Nós temos que viver uma vida fazendo o melhor primeiro para Deus, e nós vamos ver o milagre do Senhor em todas as áreas da nossa vida, primeiramente na vida espiritual. Não deixe a sua vida espiritual morrer, não seja como Saul. Vamos aprender com o erro dos outros. Se você tem alguém no coração que desviou da presença do Senhor, ore por ele. Peça para Deus trazer ele de novo para a presença do Senhor, como o filho pródigo, que experimentou tantas coisas do mundo, mas chegou uma hora que ele reconheceu que ele teria que voltar para a casa do Pai. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos? E está terminado, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras e eu não preciso usar e não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, pedirei por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Mais grande, Senhor, poder e majestade, Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Toda honra e glória a Ti, exaltado para sempre, digno do louvor, da adoração. Entregamos a Ti, Senhor, entregamos a Ti. Uma ótima noite para a igreja. Um começo de mês, um mês lindo, abençoado pelo poder do Espírito Santo. Deus te guarde, Deus te proteja sempre, o Espírito te ilumine, te governe. Feliz Páscoa, Ele ressuscitou, glória a Deus. Ele está vivo, aleluia. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, digam. E todos digam. Com alegria, todos digam.
Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Fala para ela, fala para ele. Ele ressuscitou. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.